Boa noite, amigos. Estamos mais uma vez convosco neste momento com este programa a respeito de assuntos de família. E nós estamos lendo a mensagem do irmão Brana pregada pelo profeta, algo que veio diretamente de Deus para ele. E então, no dia 21 de fevereiro de 65, 10 meses antes dele partir, ele pregou essa mensagem, que foi como uma resposta a esta questão de casamento e divórcio. Sabemos que essa é a questão mais preocupante no mundo, a que mais existe. É o casamento e o divórcio. E nas nossas sociedades ocidentais, sociedades modernas, isso vai ficando de uma maneira tão banalizada que, se não der certo, vamos dizer, com A, eu simplesmente vou procurar B, e o A diz, eu simplesmente vou procurar alguém, e as pessoas não tomam essa decisão, principalmente jovens, não tomam essa decisão com responsabilidade, sabendo que deva sustentar o seu casamento até, como diz, que a morte os separe. Por isso, perguntaram a Jesus se era lícito dar carta de divórcio, desquite, por qualquer coisa, porque na lei era feita assim. Vamos ler as escrituras nesse tocante. Mateus 19. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Sim, porque dentro da lei era feito assim. O camarada não ia bem com a cara da mulher, o dia que amanhecesse tão tazido com ela, simplesmente mandava ela embora. Ela dava uma carta de desquite, de separação, e então ela estava livre para casar com outro. Estava livre para casar com outro. E ela não podia voltar para o seu primeiro marido. Isso é o que a lei nos mostra. Foi nos dias de Moisés, e estas coisas são observadas até hoje no mundo judaico. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, veja, Jesus está mostrando que o casamento é indissolúvel. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração. Vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Então, vocês também poderão lembrar, em Mateus capítulo 5, nas Bem-aventuranças, o Sermão do Monte,
Jesus disse assim: também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então, nós estamos lendo as Escrituras, e como cristãos que somos, eu creio que estou falando para cristãos, o nosso compromisso é com as Escrituras, é com aquilo que Deus tem deixado. Então vocês observam que o único ponto em que Jesus reconhece o direito do homem deixar da mulher é diante da infidelidade conjugal. Fora disto, meu irmão, se ela é nervosa, se ela é briguenta, olha, se é tinhosa, bem, isso não é motivo. Isso não é motivo. E Jesus mesmo disse que se o homem deixa dela sem este motivo e casar com outra, ele vai cometer adultério. E é claro que ela também não vai ficar sozinha, vai se ajuntar com alguém mais e, como disse Paulo, será chamada adúltera, vai cometer adultério. Por quê? Porque ela tem marido vivo. Ela tem marido vivo. Paulo nos diz isto em Romanos capítulo 7. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei e assim não será adúltera se for do outro marido. Quer dizer, ela só pode casar se o marido dela se ela estiver viúva. Então isso é o que centra os ensinos de Jesus no Novo Testamento. E quando Jesus foi questionado por esse grande assunto, ele mostrou que o casamento é indissolúvel. E como acabamos de falar, só há direito em caso de infidelidade conjugal do lado dela. Então, o Jesus, ele nos remeteu lá para o princípio. Ele disse, no princípio não foi assim. Quer dizer, no início não era assim. Então nós temos que ir lá no princípio, é o que essa mensagem, casamento e divórcio, pregada por William Marry Branham, profeta de Deus, o qual recebeu sobre a montanha, e ali Deus esteve falando com ele, lhe instruindo, lhe explicando, e ele voltou de lá com uma resposta. Então, mas antes dele dar resposta final, ele falou sobre muitas coisas. Ele falou sobre o equilíbrio, não ir nem a um lado nem ao outro. Ele nos falou sobre, no princípio, não era assim. Então, no princípio, você vai ver Adão e você não vai ver Eva, porque Eva estava em Adão. Mais tarde, Deus tirou aquele espírito feminino de Adão e de uma costela fez a mulher. E Adão olhou e disse, tu és osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele deu uma identidade a ela. Ele a amou porque era parte dele. Olha bem. E eu quero dizer uma coisa, eu creio, sinceramente, que
você pode casar com a mulher de um outro homem ou o homem de outra mulher. Entende? Deus tem predestinado cada coisa. E se a coisa não aparece, vamos dizer, o casamento, é melhor estar solteiro ou solteira, do que casar errado, só para ter o nome de casada. Então, você simplesmente deve orar a Deus sobre o casamento, esperar em Deus e observar se realmente ele enquadra ou se ela vai enquadrar para ser sua esposa ou seu esposo. Por isso disse o profeta que após a salvação, a coisa mais importante que existe é o casamento, após a salvação. Pode ajudar um homem, a mulher, e pode destruir todos os sonhos, todo o futuro. E vemos que a mulher, como a mensagem nós estivemos lendo antes, ela não estava na criação original. Por que ela não estava na criação original? Então nós vemos que ela é um subproduto do produto. Talvez isso não agrade a muitas, mas essa é a verdade das Escrituras. E por que teve que ser assim? Aí que está a grande pergunta. O profeta, no parágrafo 148, onde paramos na nossa leitura anterior, ele diz assim: talvez você me pergunte agora, por que ele permitiu ela ser projetada desta maneira? Eu não quero tomar demasiado tempo, porque eu tenho muito mais para dizer aqui. Porque a pergunta pode se levantar então: por que Deus fez esta mulher assim? Quer dizer, fez ela para cair? O produto original não podia cair, mas teria que vir através deste segundo produto. Por que Deus fez esta mulher assim? Por que ele lhe permitiu ser assim? Foi por seu próprio beneplácito, certamente. Quer dizer, é a escolha de Deus. Isso é a escolha de Deus. Deus determinou. E agora, quem somos nós para dizer o Senhor foi injusto? O Senhor me fez com uma fraqueza já própria para me tropeçar? Agora, se você quiser abrir sua Bíblia, para que você entenda que o beneplácito de Deus, o propósito de Deus, olha bem, se você quer abrir a sua Bíblia só por um minuto, vamos abrir Romanos 9, só por um minuto, e mostrar-lhe algo, como Deus faz estas coisas. Se você quiser lê-lo, e nós podemos ver aqui o que Deus faz por seu próprio beneplácito. Romanos 9,14. Então, que diremos, pois? Que há injustiça perante Deus? Quando ele escolheu Esaú ou escolheu Jacó, e rejeitou Esaú, antes que qualquer um dos rapazes pudesse ter direito de fazer sua própria escolha. Nenhum deles, antes que tivesse nascido, e ainda no ventre da mãe, Deus disse: aborreço Esaú e amo Jacó. Está vendo por quê? Pois assim diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende de quem quer,
nem de quem corre, mas é Deus que se compadece. Porque diz a Escritura, Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, observe aqui agora. Porque compadecer-me-ei de quem quer e endurece a quem quer. Porque compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que então se queixa ele? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas o homem, quem és tu que contra Deus te irritas? Porventura coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste isto? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? E que me direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou muita paciência o vaso da ira, preparado para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória no vaso de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Então, ouvintes, irmãos, nós observamos aqui que Deus, ele é soberano e ele faz as coisas como ele quer. E tudo que ele faz é com um propósito. Então Adão não podia cair, mas a mulher, por isso que a queda veio por ela, que não era o produto original, mas tirado do produto original, e ela foi feita realmente para cair. Daí você pode dizer, mas isso então justifica Eva do seu erro. Não, Deus nos deu livre-arbítrio. Ele põe diante de nós os dois caminhos, e você escolhe qual que você quer andar. Agora, a queda do homem, do ser humano, Eva caiu com aquela serpente, e aquela serpente não é como nós sabemos que hoje ela se arrasta, mas ela era um animal que estava de pé, era ereto. E ela era mais aproximada do homem do que o próprio macaco chimpanzé. Inclusive, os cromossomas mais próximo ao cromossoma humano é o da serpente. E ela tinha até mesmo um pequeno grau de inteligência, falava. E é claro que o diabo, ela deu lugar ao diabo e o diabo ocupou ela. E através da serpente, olha bem, o diabo foi semeado na raça humana o pecado. A mulher comeu fruto. O fruto é um termo simbólico, que quer dizer o quê? É uma atitude, é um ato. E daquele ato, logo ela se foi, após aquele ato, se foi a seu marido, a qual também comeu do fruto. Aí está a queda de Adão. E então, ambos viram que estava nus, e desse ato de Eva com a serpente e Adão, lhe veio 2 filhos. Caim, que a Bíblia diz que era filho do maligno, e Abel, que era filho de Adão. Então, isso é conhecido entre nós como a semente da serpente. A semente da serpente. Porém, não é um assunto para se tratar aqui nesse momento. Mas vamos continuar com a nossa leitura. Então, até aqui você vê, Deus faz como Ele quer. Como Ele quer. Agora, discuta com isso um pouco. Deus fez assim,
Ele teve de fazer desta maneira. Tinha de estar ali. Agora escute agora, por cerca de 5 minutos, eu quero chamar sua atenção para uma coisa. O que é Deus? Deus é um grande eterno. No princípio, bem antes que houvesse um princípio, ele nem mesmo era Deus. Você sabia disso? Deus é um objeto de adoração e não havia nada para adorá-lo. Ele vivia só. E nele havia atributos. Que é um atributo? Um pensamento. Agora você entenderá uma coisa que estará relacionada com a lição para hoje à noite. Note, ele era seus atributos que estavam nele. Agora, estava nele ser Pai, estava nele ser Deus, estava nele ser Filho, estava nele ser Salvador, estava nele ser curador, e todas estas coisas aqui estão simplesmente manifestando seus atributos. Não há nada fora de ordem. Você acha que Deus não viu o fim desde o princípio? Certamente ele viu. Não há nada fora de ordem. Está simplesmente manifestando seus atributos. Agora, ele não poderia ser justo e fazer um homem para cair. Ele teve que colocá-lo sobre igual base, em livre-arbítrio, para fazer sua própria escolha, mas sabendo que ele cairia. Agora, ele não pode ser salvador, a não ser que algo esteja perdido. Ele não pode ser curador, a não ser que algo esteja enfermo. Estas coisas tinham que ser dessa maneira. Deus as fez assim, de modo que seus grandes atributos pudessem ser manifestados. Se não houvesse isso, ele nunca teria sido Salvador, porém nós sabemos que ele era, mesmo antes que houvesse o tempo, ele era Salvador. Ele era Salvador de modo que tem de haver algo perdido. Como vai ser? Se ele toma e perde apenas para salvar, se ele toma e perde apenas para salvar, então não é justiça para o seu julgamento. Ele não poderia mandar um homem para o inferno e ser justo. Ele é amável, gentil, verdadeiro, honesto. E ele é um grande juiz, veja. Ele estaria trabalhando contra si mesmo. Desse modo, ele teve de colocar o homem aqui e fazê-lo em livre-arbítrio, de modo que ele iria, sabendo, iria cair. E o homem, em sua própria imagem, como ele cairia? Agora você está vendo a luz do dia? Assim, ele teve de fazer um subproduto, algo fora da criação original. Agora você vê isto, está vendo? Aí está vendo? Então isto é o que caiu. Ele o fez sabendo que cairia e foi posto nas mãos de Satanás para vaso de desonra. Onde a honra é aplicada hoje? Pense sobre isto. Note atentamente agora. Então, novamente, por que ela foi projetada assim e não como as outras fêmeas? Falando de Eva. Por que a mulher foi projetada assim e não as outras fêmeas? Nenhuma das outras fêmeas foi projetada assim. Elas não são hoje. Elas não podem. Não sendo feito dessa maneira, ela não pode fazê-lo, porque ele não fez esta fêmea então. Uma mulher exatamente como outras fêmeas, de modo que ela fosse da mesma maneira, pudesse apenas criar seus bebês? Então ela teria seu esposo e viveria.
E quando chegasse a hora para seu bebê, ela teria seu bebê. Por quê? Porque ele não a fez assim? Eu não posso dizer estas palavras. E vocês entendem do que eu estou falando? Não entendem? Se consegue entender, digam amém. A congregação diz. Então vamos trocar um pouco mais a miúdo. Deus tirou Eva de Adão, de um produto original, porque a queda viria através da mulher. Teria que vir através da mulher. Daí você diz, mas ora, assim, então, Deus, ele está sendo injusto. Ele faz como ele quer. Então, isso não justifica a pessoa pecar. Deus, ele nos deu o que é chamado livre-arbítrio. Mesmo ele, como onisciente, sabia o que haveria de acontecer. Mas está na tua mão, está na minha mão, o querer o bem ou o mal. Os dois caminhos estão diante de nós, como esteve diante de Adão e Eva. Você tem os dois caminhos. Aí está o caminho da salvação, Cristo, o Evangelho, pelo qual você vai ter que renunciar ao mundo ou então seguir o mundo. E Jesus disse, não podeis servir a dois senhores. O livre-arbítrio, Deus deu ao homem esse direito. Se eu quero, nesse instante, pegar essa água e beber, é uma decisão minha. Entende? Você faz aquilo que você decide. E aquilo que o homem planta, mais tarde vai colher. Então você tem que saber que você vai colher o que você plantar. E a Escritura diz, Deus não se deixa enganar. O que o homem planta, isso vai ceifar. Mas a queda do ser humano deu a Deus esse direito, vamos dizer, oportunidade dele manifestar a sua bondade, o seu amor, manifestar a sua salvação. Por exemplo, em Deus estava todos os atributos, esta capacidade de ser salvador. Como que ele haveria de salvar alguém se não tivesse perdido? Como ele haveria de consolar alguém se não estivesse desesperado? Como ele haveria de curar alguém se esse alguém não estivesse doente? Então, veja, a queda do ser humano deu a oportunidade para Deus manifestar os seus atributos. O seu atributo, o seu amor e assim por diante. Por que nós valorizamos o dia? Por causa da noite. Por que nós valorizamos a saúde? Por causa da enfermidade. Por que se valoriza a hora do bem-estar, do alívio? Por causa das horas de pressões. Então sempre existe o contra, o a favor e o contra. Entende? Você nunca vai valorizar os céus como é preciso sem viver essa vida que é um verdadeiro inferno. Sem passar por esses tipos de problemas e dificuldades. Entende? Então, está nas tuas mãos este assunto de querer manter o teu casamento ou não. Está nas tuas mãos. Por isso que eu vejo que há muitas pessoas perdem o seu marido no primeiro, o seu marido. Depois diz, eu joguei fora o meu casamento. Não teve prudência, não teve maturidade, também não quis ouvir os conselhos daquelas mais experientes. Deveria ter se aconselhado com alguém que passou por isso. Pode-se ver que depois, no segunda união,
sofre muito mais, às vezes. Sofre, passa por aquilo que nunca pensou em passar e que nunca passou com seu primeiro esposo. Quer dizer que os erros levam a pessoa a amadurecer, não é isso? Então vamos seguir a nossa leitura vendo que Deus, como Deus, ele faz o que ele quer, como ele quer, quando ele quiser, aonde e com quem, não é isso? Então, novamente, por que ela foi projetada assim e não como outras fêmeas? Já lemos isto aqui. Você já observou que todas as fêmeas, a cadela, tudo, elas têm, desculpa entrar nisso, apesar dele não entrou, ela tem o seu cio. Ela tem, é para reprodução. Ela entra em cio, a vaca entra em cio, a cadela entra em cio, todas as fêmeas entram em cio. Mas a mulher é quando ela quer. É quando ela quer. Eu não posso dizer estas palavras, e vocês entendem do que estou falando, não entendem? Se conseguem entender, digam amém. A congregação diz amém. Sim, estão vendo? Há mocinhas sentadas aqui, mocinhos, vejam. Porém, vocês sabem, o animal tem que vir a uma certa época do ano e seu companheiro, então isso é tudo. Porém, uma mulher é a qualquer momento. E porque ele a fez assim? Agora observe seu grande programa desvendar-se. À medida que continuarmos através daqui agora, simplesmente tão perfeito quanto o perfeito possa ser, eu não sabia disto até o outro dia. Porque ele não a fez dessa maneira no princípio, como o resto de suas fêmeas? Porque isso lhe seria impróprio. Ele é a fonte de toda pureza. Essa é a razão porque ele teve de deixar Satanás tomar controle dela. O que ele fez na perversão, tal criatura não lhe seria apropriada, originalmente projetada para tal. Quer dizer, o diabo não conseguiria derrubar Eva se ela fosse o produto original. Todas as suas obras que ele projetou no original estão em continuidade. Todas as suas obras originais estão em continuidade. A cadela, o cão, veja a vaca, o touro, tudo em continuidade. Toda a natureza está em continuidade. A semente morre, entra na terra, exatamente como morte. Sepultamento, ressurreição. A seiva desce da árvore, solta sua folha, volta no próximo ano com a ressurreição de uma nova folha. Está vendo o que eu quero dizer? Tudo, até mesmo a natureza de Deus, está tudo em uma continuidade em um. E aqui está uma projetada fora da continuidade de Deus. A natureza está de tal modo projetada que não pode pecar. Pense, a criação original de Deus não podia pecar. Você não vê agora, neste panorama aqui, a perversão da igreja? O original é a palavra de Deus. Não há pecado em Deus. Está vendo o que eu quero dizer? Aqui está uma criatura que vem à existência por uma perversão. Deus vai ter uma igreja, porém olhe para esta coisa pervertida que eles têm aqui. Deus tem macho e fêmea, porém esta mulher, veja, os próprios sintomas disto mostram o que estava lá na mente de Deus.
Nós podíamos tomar 1 hora ou 2 e analisar isso. Ela fez esta criatura para essa condição. Ele fez a criatura e a tornou de tal modo que Satanás pudesse tomar controle dela, e ele tomou. Ele ainda a tem. Seria melhor que ela fugisse para a cruz, como o homem também. Note, toda a natureza anda em continuidade. Se ele estivesse feito a mulher da mesma criação original, não teria havido pecado, porque ela não poderia ter feito isto, ela não poderia ter feito isto. Ela é uma perversão da criação original. Assim é todo pecado, é uma perversão da verdade original. O que é uma mentira é a verdade pervertida. O que é um adultério é o ato correto pervertido. Assim está a escritura pervertida, aí está a coisa toda pervertida. Assim, aí está a criatura pervertida, aí está a coisa toda pervertida, e a coisa toda se soletra: pecado. Que se encontra bem aí, é por isso que a questão é tão grande. Então, vamos deixar aqui, ouvintes, até o parágrafo 166. Você entendeu que no princípio não foi assim. Deus fez um casal de cada, e aquele casal era para se manter. Mas a mulher foi feita de um modo diferente das demais fêmeas. E a queda entrou por ela e Adão simplesmente caiu através dela. É o que nos diz a Bíblia em Timóteo. Caiu através dela. Mas a queda deu com que Deus manifestasse os seus atributos. Mas antes de tudo isso, Deus deu ao ser humano, como a cada um de nós, você que me ouve, Deus nos deu livre-arbítrio, o livre poder para decidir o que a gente quer. Então, por isso que você assume as tuas responsabilidades. E vamos deixar essa leitura até aqui e nós vamos seguir no próximo programa. Amém.